A paz do Senhor para todos, que traz aqui uma palavra para nossa edificação. Quero ler aqui no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, e o versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Como nós vemos aqui na palavra de Deus, a Bíblia fala que Tomé era um discípulo de Jesus. E quando Jesus começou a falar a questão da sua partida aí para o céu, ele diz em João capítulo 14, versículo 1: Não se turbe os vossos corações, creis em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Eu vou preparar lugar. Quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo que ele vai para a casa do Pai, mas ele prometeu que vai voltar para vir buscar um povo aqui na terra e levar para onde ele estiver, estejais vós também. Aí depois Jesus faz uma pergunta: E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Então Tomé, ele faz uma pergunta, ele disse: Senhor, nós não sabemos o caminho e nós não sabemos para onde tu vai. Então Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz assim que ele é o caminho, é porque existem vários caminhos. Provérbios capítulo 12 diz que há caminho para os olhos do homem parece ser direito, mas no final é caminho de morte. Então tem pessoa que procura os caminhos aqui nessa terra. Ele próprio escolhe o caminho da sua própria destruição. O caminho das drogas, o caminho da bebedice, o caminho da violência. E aí é o próprio caminho que ele se destrói. Mas tem outros que procuram outros meios de salvação. Então, outro caminho para poder se salvar. O purgatório, tem pessoa que crê que através do purgatório será salvo. Outros creem no batismo pelos mortos, que a pessoa será batizada, aquela pessoa que, um parente que já morreu, então batismo pelos mortos, aquela pessoa será salva. Então é outro meio de salvação, é outro caminho. Outros creem na reencarnação, que o espírito quando morre, aquele espírito fica vagando e reencarnar em outro corpo até pagar os erros, os pecados que ele cometeu lá atrás, para depois ser um espírito perfeito e depois ir para o céu. Então é outro caminho que ele escolhe. Outros creem que quando a pessoa morre, vai ter a segunda chance e depois da morte tem a segunda chance e Deus vai perdoar todo mundo e vai para o céu. Mas não é bem assim. Quando Jesus ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está dizendo que ninguém vai chegar ao céu, ao Pai, senão através dele. Só que quando Jesus ele fala que ele é o caminho, e ele também ele diz: Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, para seguir a Jesus, tem que renunciar. Renunciar a bebida, a cachaça, a prostituição, a mentira. Tem que renunciar. Então, tem muitas pessoas que querem seguir a Jesus, mas não quer renunciar ao pecado. E a Bíblia Sagrada nos mostra que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala e diz assim: quem quiser, não é obrigado, Jesus não obriga ninguém para seguir a ele. É para quem quiser seguir a ele, tem que renunciar. Toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Cruz significa renúncia. Aí tem pessoa que quer seguir a Jesus, mas quer continuar com duas mulheres. Tem pessoa que quer seguir a Jesus, mas quer continuar na sua prostituição.
Tem pessoa que quer seguir a Jesus, mas quer viver na mentira, no roubo, na safadeza. A Bíblia diz, sabe o quê? Que o homem tem que renunciar a si mesmo. Renunciar o quê? Tudo aquilo que é pecado. Quando a pessoa aceita Jesus, Jesus perdoa os nossos pecados. Nós seremos perfeitos? Não. Porque ninguém aqui é perfeito. Mas, a partir do momento que agora você serve a Jesus, todo dia você tem que renunciar a si mesmo. Todo dia é uma transformação de vida. Por quê? Porque a Bíblia fala que, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nossos pecados são perdoados. Agora nós estamos no processo da santificação. O que é santificação? É separação do mundo, separado do pecado. E estamos também no processo da regeneração. O que é regeneração? É uma reciclagem. Reciclagem que alguém pega vidro, papel e faz uma reciclagem e se torna novo. Então, nós, como aceitamos a Cristo, estamos no processo da santificação e da regeneração. Tem pessoa que aceita Jesus, ele é liberto na hora do cigarro, da bebida, das drogas. Mas tem pessoa que não consegue ser liberta. O que é que ele deve fazer? Desistir? Não. Ele tem que permanecer em Cristo. Porque se Cristo não libertar, quem é que vai libertar ele? Agora uma coisa é, a questão é, tem pessoa que ainda peca, mas com temor. E ele está orando, buscando a Deus para libertar. Mas tem pessoa que vive em Cristo, sem temor nenhum, e vive pecando. Esse é o problema. Porque eu creio que a palavra de Deus é dessa forma. Tem pessoa que, quando aceita Jesus, é liberta na hora, mas tem pessoa que ele está que nem uma criança. Uma criança, quando nasce, ela precisa de alguém que cuide dela. De a comida, a sua mãe vai ter que dar leite, leite materno. Depois, quando a criança vai crescendo, aí depois vem uma papinha, um migal. Então, ao passar do tempo, aquela criança não vai viver o tempo todo comendo papinha e migal. Não, vai ter que comer uma comida mais forte, passado no liquidificador, feijão, e aí vai. Então chega o tempo daquela criança não se alimentar somente disso, mas também ter que comer um feijão, um pirão. Por quê? Porque todo tempo não vai tomar leite. Paulo ele fala nessa questão que cresceu tomando leite, mas quando a pessoa cresce não vai tomar todo o tempo tomando leite, vai ter que comer um pirãozinho. Então na questão, tem pessoa que tem que ter cuidado dele, como um bebê, porque está em fase de crescimento. Então às vezes são aquelas pessoas que aceitam a Cristo e ele não é perfeito, ele erra, mas tem aquele temor de querer errar e se corrigir. Mas tem pessoa que quer viver uma vida como nunca aceitou a Cristo. Viver de aparência. Então esse é o problema. Mas Jesus ele disse, quem quiser vir após mim tem que renunciar. Tem que renunciar ao pecado. É fácil não, mas tem que renunciar. A Bíblia diz, porque para Deus nada é impossível. E a Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecerei a verdade vos libertará. Então, somente Jesus é que liberta o homem, transforma o homem para ir para o céu. Então, eu quero dizer, para o homem chegar ao céu, é somente Cristo. Não é através de Maria, nem de Papa, nem de padre, nem de pastor, nem de santo, de ninguém. É somente Cristo que leva o homem para o céu. Por isso que quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Ele é o caminho que leva o homem para o céu, ele é a verdade que o homem precisa conhecer e ele é a vida eterna. Uma vida eterna com Cristo no céu. Termina essa palavra dizendo assim, todos nós erramos, todos nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz em 1 carta de João, se nós confessamos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. 1 carta de João, capítulo 1, versículo 9. João capítulo
João capítulo 2, versículo 1 diz: Firme essas coisas escrevo para que não pequei. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Nós temos um advogado que é Cristo. Então peça perdão a Deus, levanta a cabeça e siga em frente. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.